Quem nunca esperou aqui um sábado à tarde pra poder pagar um... Sábado à tarde um não, impulso sexta só. meia-noite. É pulso aí, impulso. Pulso, se Deus quiser. Eu acho que eu falei impulso. Eu vou sempre corrigir todo mundo a Quantos vida inteira. impulsos? Entra de final de semana Nossa, que é só um olha, impulso. compra um impulso só. Minha mãe falava isso aí. Fala galera, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino. Eu sou o André Mello Eu sou o Gabriel Teixeira. E eu sou o Ícaro Melo. e dessa vez nós estamos aqui para bater um papo sobre a conversa que nós tivemos com a Virgínia Salvador, a especialista em comunicação. Muito bom, parabéns. Ela é especialista, você, no caso. Eu reprovei nessa aula. Eu queria, pra gente começar aqui, cara, falar de algo que eu achei super interessante. Enquanto ela falava, eu anotei assim, eu falei, cara, isso aqui dá assunto, a gente tem que discutir isso aqui. Quando a Virgínia falou sobre você se preparar para o seu público, né? Saber para quem você está falando, saber pelo menos um pouco qual é o background daquela galera, da onde eles vêm, do que você vai falar para eles e até adaptar a sua linguagem, né? E eu lembrei de Paulo, cara, que o cara escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro, né? A parte das epístolas ali para as igrejas. E a gente percebe, lendo as cartas de Paulo, que ele sabia para quem ele estava falando. Ele sabia qual eram os pontos fortes, né? Ele cita isso, os pontos fracos das igrejas. E até ele adaptava a linguagem dele. Ele mesmo falou isso, né? Ele falou, eu me fiz de... Como é que ele fala? Eu me fiz De fraco para ganhar os fracos. Exatamente. Então a gente percebe que ele era um cara que ficou bom nisso, né? Ela falou Verdade. de persuasão e tal, ele ficou bom nisso. Se a gente pegar ali a carta de Gálatas, por exemplo, ele sabia que era uma igreja judaizante, né? Entre aspas ali, que a maioria veio do judaísmo, eles estavam querendo que a galera praticasse as coisas que os judeus praticavam, e ele bate firme nisso. Então, eu queria, sei lá, o que vocês acham disso aí? Cara, muito louco, mano. Eu lembro, eu fiz a mentoria, né, da Virgínia, ela... E aí eu lembro que eu tive uma conversa com ela durante o dia, assim, porque se a gente parar pra pensar, assim, questão na abordagem de uma igreja, o que vale você usar técnica de marketing? Até que ponto é válido usar técnicas de marketing para comunicar melhor com o seu público? E aí tem algumas pessoas que são mais puristas, né? Cara, eu concordo que a palavra de Deus tem que ser ela pura, sem nenhuma mistura e tal, mas eles falam assim, não, cara, você não pode adicionar essas técnicas de palestra tal, técnica de marketing, técnica de comunicação para atrair as pessoas, mas é justamente o que o Paulo tá falando, né? Fiz-me louco para ganhar os loucos. Eu não sou louco, né? Então, eu não sou louco. Aprendi a língua dos loucos, né? Sim, como sem lei, quando eu estava diante dos sem leis, eu vivia como sem lei. E quando eu estava diante dos judeus, eu vivia como judeu. E ele se fez tudo para ganhar alguns. Olha que louco. Foi Timóteo que ele mandou se circuncidar para poder ter Verdade. permissão de falar com os caras. Isso é incrível, porque Paulo, ele... Desculpa, eu falei permissão para ele poder falar com os caras de forma mais aberta. Exato, exato. Paulo, a briga dele era pra falar, cara, não se submeta a esse jugo de escravidão, você não tem que viver como um judeu, você é gentil e Jesus te aceita e a forma de ser salvo é fé em Cristo. Então esquece essa parada. Só que pra Timóteo, como ia ser um líder e como ele sabia que Timóteo precisava ser aceito pela galera, ele falou assim, faz isso, cara. Verdade. Vai ser bom. E não era uma coisa tão simples. Eu ia falar assim, isso, eu não sei pra vocês, mas pra mim é pesado. Sinto muito, Timóteo. Mas eu fiquei pensando, cara, desculpa aí. Eu fiquei pensando nesse ponto. Algumas pessoas falam assim,
Não, você não deve usar técnica de palestrante, técnica de marketing, técnica de comunicação para atrair o seu público. Mas por que eles falam? Repita comigo. É verdade. Isso não é uma técnica? Não, agora leitura responsiva, né, que tem nas igrejas mais tradicionais. Eu leio um versículo, você lê o outro. Jogral. Cara, pra que é isso? E o que eu acho que o grande lance, cara, é qual mensagem você tá levando. Porque, por exemplo, na condição de pastor, eu tô levando uma mensagem que eu acredito de todo o meu coração que transforma vidas, que é a mensagem do evangelho. Então, velho, se eu tiver que usar armas da persuasão, ser o próprio Robert Cialdini, se eu tiver que, estudar o lance dos arquétipos, cara, eu vou ficar bom para que a minha mensagem seja aceita, né? Isso é uma parada tão... o que eu acho legal, né? Por exemplo, o pastor ou o pregador nunca, usando esse exemplo, né? Numa igreja ou um líder numa empresa. O cara nunca estudou essas técnicas de persuasão, de palestrante, mas quando o cara descobre uma coisa que funciona ali na prática, ele sem querer ele vai repetir o uso daquilo. Sim. É como na igreja o cara usar aquela parada do falar pra pessoa que tá do seu lado. Uhum. Ninguém ensinou ele, mas só que vi que funciona, vi que as pessoas se despertam, eu vi que elas ficam mais responsivas quando eu faço isso, tanto que muito cara exagera disso, né? E assim como líderes assim em reuniões, né? O cara vê que tá todo mundo meio que dormindo, ele sabe, se eu colocar tal coisa aqui na minha apresentação para minha equipe, isso vai funcionar legal. Então, muitas vezes quando a gente aprende no livro de marketing é pecado, mas se na prática a gente aprende, olha, vou fazer esse negócio aqui que funciona. Mas você vai ver alguém do marketing já estudou isso há muito tempo. Cara, né? e não precisa ir nem ir tão longe, né? Jesus fazia isso, quando ele trazia parábolas pro povo, né? Pra massa, né? Exato. Ele trazia um exemplo natural de alguma coisa, de coisas do dia a dia dele, pra fazer com que aquela mensagem de alguma forma entrasse no coração do cara, né? Pode crer. E eu acho que nós, como igreja evangélica, a gente tem o hábito, histórico, de demonizar algumas coisas, né? Então, assim, o fulano tá dando tanto resultado porque ele faz uma hipnose e as pessoas ficam em transe. Cara, vai estudar. Nossa, eu me senti um cara de esquerda falando essa frase. Meu, vai estudar. Busquem conhecimento. Apenas que busquem conhecimento. Mas eu fiquei nesse ponto aí, cara, e eu acho que isso faz todo sentido também pra questão do meu negócio, né? Eu me adapto para ter a linguagem. Qual é a melhor linguagem? A linguagem que meu público vai entender. Exatamente. A nós, como empreendendo mesmo, fazemos vários estudos para entender o que a galera tá querendo ouvir. E a gente tá aqui tentando cada dia mais se aproximar disso. Né? Porque o que importa é a mensagem, né? A linguagem ela é só mais um importante meio, do né? que você acha, né? Do que o que você acha, né? Cara, será que eu... não vou usar camiseta vermelha com uma estrela. Acho que não posso falar isso. Deve, velho. Eu não vou usar camiseta vermelha com uma estrela porque vai fazer alusão a alguma coisa. A China. A China. Isso, exato. Eu sou brasileiro. Mas não, se isso for fazer o cara entender que é possível viver Cristo nos negócios dele usando uma camiseta dessa cor, então vou usar pro cara entender, sei lá como ele entenderia isso usando uma camiseta assim, né? Eu lembro uma passagem legal de Paulo, existe uma técnica no marketing que o pessoal fala muito que é você ser familiar para a pessoa, né? Essa questão da familiaridade. E eu lembro quando o Paulo ele cita os poetas dos caras lá. Sim, ele tá fazendo mais nada além disso. Animal. Nossa, ele é um dos né? nossos, ele conhece a gente, caramba. E que tem essa técnica de fazer o cara... Não, ele conhece a gente, ele sabe o que a gente vive, então vou ouvir o que o cara tá falando. Mano. Ele começa a parada, como eles falam... O pessoal, nossa, ele conhece. Cara, e é muito louco porque esse poeta que ele cita é o tal do Epimênides. Mano, tem uma história muito louca com o lance do altar do Deus desconhecido lá, sim. Porque esse Epimênides era um cara que era muito conhecido pro povo grego. E aí Paulo fala, como diriam os vossos poetas? Mano, matou a pau, velho. Conquistou todo mundo. Eu fiz um curso de oratória, de palestrante orador, e lá os caras traziam um exemplo de bons oradores, né, bons palestrantes. Não que eu concorde com a política desses caras, né, mas eram caras que se comunicavam bem. E aí os caras mostraram um vídeo, cara, do Barack Obama no Rio de Janeiro.
Mano, sensacional. O maluco começa o vídeo falando em português. Primeiro, já começa daí. Aí ele tava num teatro no Rio de Janeiro e ele fala assim, pra mim é muito especial estar aqui. Porque o filme predileto da minha mãe, quando ela era jovem, era O Orfeu Negro. Um filme brasileiro, e eu amo esse filme. Eu assisti. Essas são as memórias que eu tenho com a minha mãe. E esse filme foi gravado nesse teatro. E pra mim hoje estar aqui com vocês me ouvindo. Cara, eu mesmo tava querendo chorar, velho. Me abraça, Obama. Me abraça, Obama. Mano, eu nem gosto do Obama. Cara, não, mas é genial o poder que os caras. A capacidade que os caras têm de gerar conexão. E, obviamente, né? Isso é manipulação ou não é? Cara, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que o evangelho chegue às pessoas. E aí algumas pessoas podem falar, não, mas você vai manipular as pessoas de modo algum, mas eu vou apresentar essa mensagem o mais próximo possível que ela estiver das pessoas. Assim como Jesus fez, assim como Paulo fez, eu acho que eu tô no bom caminho imitando os dois. E por que é importante a gente falar isso, né? Porque nós, como empreendendo no reino, e a gente tá falando para muita gente que cresceu na igreja, às vezes a gente aprende que essas coisas são erradas e a gente cresce dessa forma aprendendo que isso é errado e não leva e fica resistente de levar isso para as nossas empresas. Verdade. Por exemplo, eu não vou forçar tal coisa na comunicação de marketing porque é errado. Cara, a função do marketing é mostrar o valor que existe no negócio. Exato. Tá vendo isso daqui, ó? Não faz nada, mas tem esse botãozinho do AutoClean. Aí você reforça, cara, tem um AutoClean aqui, o autolimpante aqui que é muito bom e tal. O marketing vai fazer essa única função boa ficar maior. Sim. E não tem nenhum problema nisso. Assim como na igreja a gente tem que fazer a mensagem que é Cristo ficar sempre maior. Então não importam as ferramentas, desde que a finalidade seja... Não importam as ferramentas... Coloca isso daí da melhor forma possível, Tem maturidade. Né? Tem maturidade. Não importa se é a camisa vermelha ou não importa se eu tô fazendo essa técnica igual do Obama fez aí, que o André citou, mas o importa é a finalidade, que a mensagem ser levada, ou então, no caso da sua empresa, é mostrar o quão o seu serviço é bom, porque a gente espera que você seja uma pessoa boa que preste bons serviços. Então, você precisa demonstrar que realmente é bom, né? Muito legal, muito legal. Outra coisa que eu achei legal também na entrevista dela, mudando totalmente agora o assunto, é que ela começou a faculdade esperando uma coisa, né? Ela... Não, vou fazer faculdade porque eu vou aprender sobre voz, sobre canto, sobre música. Ela entrou na faculdade, viu que não era nada disso, foi trabalhar numa área bem diferente do que ela esperava. Mas o que eu achei legal, até quando a gente estava conversando sobre o episódio aqui, eu falei, acho que eu vou tratar sobre o ponto que... O quão importante... E o quão dispensável é, ao mesmo tempo, uma formação superior. Porque se a gente pegar o exemplo aquele exemplo clássico do Steve Jobs, né? Que a faculdade não serviu de nada, mas serviu para tudo, para ele também, né? Verdade. Ela trouxe os conhecimentos daquilo que foi o diferencial na Apple no começo. E para a carreira dela também. Ela não era nada do que ela esperava, mas levou ela até algo que ela define como o chamado dela. Sim. Cara, que é treinar as pessoas, treinar grandes homens de Deus, grandes empresários a se comunicar melhor, né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso aí nessa mesa de especialistas, sobre a faculdade, o que ela de fato fez de bom para vocês. Depende da faculdade, né? Depende da faculdade. Tem faculdade que não vale muito a pena, não. A minha fez passar raiva. A minha nem existe mais. Eu acho que de nós três aqui, o único que concluiu de fato o curso universitário foi o Ícaro mesmo. Verdade. Parabéns. Concluí? Não sei não. Há controvérsias. Eu cheguei também. Eu não peguei até hoje o diploma. Eu cheguei até o último ano, né? Faltava 2 semestres. Só que aí eu também larguei. E, cara, pra mim foi bem frustrante, assim, porque eu fiz administração, né? E, cara, eu aprendi tanta coisa que eu nunca usei e nem vou usar pra absolutamente nada na minha vida. E como isso foi ruim, assim. A minha experiência com faculdade foi bem ruim. O pessoal fala, mas você fez amizades que levam pra vida. Eu não fiz nenhuma. Eu também não. Eu chegava cansado do trabalho, eu só quero ir embora daqui. Se eu tivesse feito, talvez não tava aqui hoje. Agora, na igreja. Se você estuda medicina, pelo amor de Deus, presta atenção na aula. Por favor. Exatamente, né? Ou se você é engenheiro civil, né? Vai construir um prédio também, cara. Presta bastante atenção. Agora, se for música, tá tranquilo. Pode jogar CS na aula. Mas, cara, e isso, pra mim, assim, teve esse efeito. Só que, olha que curioso, né? Hoje, olhando
para trás, eu vejo quão defasado são os métodos de ensino no Brasil. Pelo menos a minha área é negócios, né? Hoje eu sou diretor de uma startup, então, cara, como eu queria ter aprendido algumas coisas na faculdade. E não aprendi, nem cheguei perto de aprender algumas coisas que seriam relevantes para o meu dia a dia. Só que eu vejo faculdades americanas, os caras têm um negócio pensado para sua necessidade. Você escolhe as matérias, você consegue desenhar uma grade que se adapte à sua necessidade. É curioso porque eu tive um aprendizado com a faculdade. Os caras não vão me ensinar o que eu preciso, mas ainda assim eu preciso. Então eu vou aprender de outras fontes. E eu acho que talvez uma das competências essenciais para essa nova fase que nós estamos vivendo como humanidade é a capacidade de aprender sozinho. Se você não tem a capacidade de abrir o Google e descobrir alguma coisa, cara, você tá mal das pernas. Eu não vi isso na faculdade, o problema é seu. Eu acho que a minha primeira vez que eu tentei empreender, ter uma startup, a gente combinava as coisas, né? Ó, você vai trazer tal coisa na próxima semana, você tal coisa e outra coisa. Você traz um pratinho de salgados. As meninas trazem doce. Você traz um dolly. E, cara, a gente combinava isso. E aí, no começo, né? Os meus sócios lá falavam... Um deles falava assim... Cara, mas eu não sei fazer isso. Velho, se vira. Você é empreendedor. Você senta a bunda na cadeira e aprende. Você vai... Cara, eu tô pensando aqui, ó. Será que é por isso que tantos dos empreendedores que a gente entrevistou sempre tem uma ligação ou com música ou tecnologia? Porque tecnologia é um negócio que você tem que ser autodidata. Música também. Não adianta você ficar esperando que o professor te passa ou cair do céu. Quem já perguntou pro professor de violão ou de guitarra, cara, como que eu tiro música de ouvido? Na primeira aula. Pra ficar olhando pra essa cifra aqui. Não, porque eu tô pensando aqui, né? O empreendedorismo, ele te força a você ser autodidata, né? Verdade. E muitas... Cara, acho que praticamente todos que a gente entrevistou têm alguma vivência na música ou na tecnologia. Verdade. Fecha parênteses, continua. Não, mas eu acho muito legal isso, porque como empreendedor, essa é uma competência, assim, que é essencial. Então, esse foi o meu aprendizado com a faculdade. Eu tenho que aprender a aprender sozinho. E de resto, assim, eu não gostei de ter feito. Hoje, eu teria concluído. Com a maturidade de hoje, eu teria concluído. Por quê? Porque isso me ensinaria uma coisa: consistência, diligência. O lance de, cara, eu tô odiando ficar aqui, mas eu vou até o final. Sim. Porque eu vim até eu aqui. acho que é um bom momento também pra gente falar o seguinte: não é porque é dispensável ou não, que em muitos casos vale a pena ou não que você aprende, mas ela tem um poder de abrir e fechar portas, que é o diploma, cara. Verdade. Por exemplo, eu quero fazer um MBA, que eu acho que talvez seja exatamente na área que você precisa. Né? Exatamente. É o que eu Sem sofro a faculdade hoje. você não faz. É verdade. Fora que se você for preso, você ainda fica numa cela mais legal. Pois é, cara, isso me preocupa. Cara, eu vivo pensando, cara, se eu for preso, o que vai acontecer? Principalmente quando o Gabriel faz esse tipo de comentário, né? Eu tenho vontade de ser preso. Uma faculdade agora me garantiu uma cela especial. Cara, mas tem algo que eu sempre pensei, eu não sei se eu sou um cara na contramão do mundo, né? O cara que quer inventar a roda, mas principalmente no nosso país, a idade em que você geralmente inicia para escolher a sua faculdade é uma idade que ninguém tem maturidade para saber o que quer, cara. É verdade. 110% das pessoas que eu converso, que estudaram ou que começaram algum curso, me dizem a mesma coisa, né? Eu não sabia o que eu queria naquela época. Uns 2, 3 anos mais tarde, se fosse hoje, eu faria. Se fosse hoje. É um consenso, assim, geral, né? Verdade. E eu não sei se vocês têm essa informação, se em outros países a faixa etária é a mesma. Acho que a gente cresce também vendo filmes e séries, essas coisas. A gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito teste vocacional, muita coisa. Eu acho que o pessoal enfrenta a mesma dificuldade, né? Por ser uma época, um período da vida que você está se formando ainda, você não tem ideia, né? Mas eu acho que o erro é um passo antes. O erro é a gente assumir que a faculdade é a profissão que você vai ter para definir a sua vida. E que é imutável, né? Exatamente. Então, por exemplo, você estudou algo que hoje você trabalha com algo que tem relação, mas o Ícaro estudou redes
E, cara, durante muito tempo foi sua profissão, mas hoje não tem absolutamente nada a ver com o que você faz. Muitas das coisas que eu aprendi me ajudam hoje, mas não tem... Se não tivesse também não faria. Tipo, eu fui comprar pão na loja de detergente, né? Vendi pão lá, mas só que, né? Você poderia ter ido na padaria do lado de casa. Exato. Cara, mas até se você for parar pra pensar, tirando o meu exemplo, eu saí no último semestre da facul por causa do trabalho, que era na área da minha faculdade. Tudo bem, pra mim... Só que se eu fizesse a mesma faculdade, uns 3 ou 4 anos depois, o meu aproveitamento, eu tenho certeza que seria muito maior, porque a minha cabeça era diferente. Cara, eu penso isso sempre, porque às vezes, quando eu trabalhava com TI, eu via, putz, cara, agora aquele assunto seria bom se fosse abordado na profundidade que eu preciso, né? Sim. Eu penso, se juntassem várias das pessoas que fizeram faculdade comigo para fazer faculdade de novo, com a experiência de mercado, seria muito boa a faculdade. Mas a gente chega a ver um monte de coisa que você não sabe para que serve, você nunca teve aquele problema. Você não faz parte e quando você precisar, você não vai lembrar. Não tem aderência na sua mente. Porque, cara, o que é isso? Até usando a frase do Gabriel, né? Eu converso muito com os adolescentes lá da igreja. Não, mas eu uma vez falando com adolescentes, eu falei, cara, antes de ingressar numa faculdade tem um projeto. A sua faculdade não pode ser o fim. A faculdade tem que ser o meio para viabilizar um projeto. Tipo, cara, uma vez eu contratei uma menina, eu achei bem legal a postura dela. Ela falou, tô fazendo pedagogia e eu tô trabalhando em startups relacionadas à tecnologia e depois eu vou fazer uma pós em gestão, porque o meu sonho é ser uma educadora corporativa. Eu falei, putz, é isso, assim. A sua faculdade tem que te levar para um lugar. Você precisa saber que na faculdade eles não vão te ensinar tudo que você precisa. Você precisa entender que a sua faculdade não é um carimbo imutável que agora, nossa, eu estudei... eu não posso mais fazer outra coisa, nunca mais. Eu vejo, cara, às vezes os caras mandam, acompanham as perguntas lá do Geração de Valor, né, do Flávio Augusto. Alguns médicos falam, cara, mas eu sou médico, e agora? Como empreender? Aí o Flávio Augusto fala, você está se dando esse rótulo só porque você estudou medicina? Cara, o Flávio Augusto fala, quando me perguntam qual é a minha área é ter sucesso. Cara, eu vou fazer o que for e eu vou ter sucesso, porque e às vezes a gente assume, coloca peso sobre o lance da faculdade, porque, putz, eu vou ter que ser isso, eu tô estudando com 17 anos algo que vai definir o resto da minha vida, e não vai, cara. Minha esposa, ela tem o mesmo, ela passou por algo parecido, ela fez nutrição, ela queria ser fonoaudióloga no começo, mas acabou que pôde fazer sua nutrição, e por ela fazer nutrição, ela insistiu anos da vida dela, quase uma década da vida dela, e tentando ser nutricionista, encontrar emprego como nutricionista, nutricionista de restaurante, nutricionista clínica, fez pós-graduação em nutrição clínica, terminou a sua pós-graduação e falou, cara, deixa pra lá. Aí ela se tornou maquiadora, teve o sucesso na profissão dela lá, tá numa crescente, veio a pandemia, ninguém pode se tocar mais, mas aí ela aprendeu uma lição, que ela pode virar a chave a hora que quiser. Ela, como não tá rolando mais maquiagem, ela agora tá trabalhando com produtos naturais, artesanais, sabonete artesanal, essas coisas assim. E, cara, virou a chave, porque ela aprendeu o caminho. Cara, nada te define, assim, profissionalmente, né? É da hora que, às vezes, todo esse caminho, toda essa bagagem é só pra você chegar num ponto em que você descobre que você é capaz, né? De virar a chave. Exatamente. Exato, e olhando pra vida da Virgínia, foi muito isso, né? Ela decidiu se especializar agora em comunicação, mas, cara, ela tem uma bagagem de fonoaudiologia gigante. E, por exemplo, como eu falei, eu tive a mentoria, e aí na mentoria tem uma aula que é pessoal, né? Só eu e ela. E ela falou, cara, quais são suas necessidades? Eu falei, Virgínia, às vezes eu vou pregar ou vou falar em algum lugar e eu tenho a mania de colocar muito volume na voz. Cara, passa alguns minutos, eu tô rouco e já é um esforço. E aí, cara, com a vivência de fonoaudióloga e a especialidade em comunicação, ela conseguiu dar umas dicas bem técnicas e passar exercícios e tal. Eu falei, caramba, que legal, né? Então agora a fonoaudiologia é uma ferramenta que ela usa para aquilo que ela quer ser. Então eu acho que a gente precisa olhar a faculdade dessa forma. Cara, isso é uma ferramenta que vai me dar aquilo que eu quero. O lance...
eu aconselho ou desaconselho o povo a fazer faculdade? Cara, se você quer fazer, vai e faz, e eu acho que é legal. Até por isso, né? Eu tenho vontade de fazer. Eu vejo algumas pós que eu falo, caramba, eu queria estudar esse negócio aqui. Só que eu não posso, porque eu não tenho um diploma do ensino superior. Mas ainda assim, tá o Google aí para. É contornável. Exato, é totalmente contornável. Até porque. Talvez eu acho que a nossa audiência, a galera, tenha que aprender a ter esse nível de indignação. Cara, nenhum curso vai ensinar 100% de algum assunto. Nenhum treinamento vai ensinar exatamente o que você precisa. Você precisa, de fato, aprender a aprender sozinho. E é o lance da contextualização, né? Você fez... Nossa, esse curso é muito bom, mas só que o mundo mudou e eu acho que não é nem culpa das faculdades, nem nada, né? Que o pessoal fica... endemonizando? Sei lá. Demonificando. Endemoniado. Vou criar uma palavra pra isso aqui. Enfim, o pessoal fica colocando a culpa nos métodos de ensino tradicional. É que não dá, o mundo muda muito rápido. Até o cara formular uma grade pra um negócio e tal, levou 2 anos e já mudou tudo. Então, às vezes, eu tenho uma aposta que eu quero muito fazer. É melhor você sentar 5 minutos com alguém, pagar uma consultoria com alguém pra fazer as perguntas certas e viver aquilo, cara. Porque você vai fazer a faculdade, vai terminar e já mudou o mundo. Aquilo você não precisa mais. E tem um lance que é o seguinte, 2 pontos aí. Peraí, deixa eu mudar o microfone. Tá. Alguém já disse que Ou seja, de 2 pontos, metade você não lembra. Tava tentando organizar na minha mente. Tem 2 pontos. Eu queria falar só a metade. Então, tem 2 pontos aí que eu acho interessante. Um a pessoa... Geralmente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente fala de autodidata é achar que é um negócio que... Mano, o cara é autodidata. É um cara que ele não precisa se esforçar. Não sei se já repararam. Pode então, crer. O cara é músico autodidata. Mano, ele ouve e já sabe. Ele é assim. Ele é o... Mano, ele possuído pelo... Pelo ragatanga. Pelo bar. Pelo Beethoven. Não né? O grande lance do cara autodidata é o cara que tem a paciência em estudar sozinho. E a paixão, né? Exatamente. E se você for ver, cara, alguém já disse que o maior nível de domínio próprio, como é que é? O maior nível de autoridade é o domínio próprio, né? Você dominar você mesmo. Pode crer. Fazer a faculdade é muito mais fácil do que estudar sozinho. Pode crer. Porque você tá pagando, ou você tem uma bolsa, você, no seu subconsciente, você já tem obrigação. Você sabe que você tem que acordar cedo e estudar, senão você não vai passar. E aí você tem que ir lá estudar, todo mundo vai estar lá, você tem uma meta, uma nota que você precisa bater. Agora, quando você tem que estudar em casa, você tá de pijama de manhã, você vai estudar assim mesmo. Tal. Então, o seu nível de comprometimento é 0, né? Porque você tá acomodado, né? Então, eu acho que é muito mais difícil você ter essa constância, a disciplina de ser autodidata, do que você ter um lugar para ir, uma faculdade. Verdade. Como a gente já falou um tempo atrás, chega uma hora que isso vira orgulho, né? Porque, cara, você não precisa aprender sozinho. Não aprende sozinho, aprende com alguém, né? Mas só que, é mais difícil. Às vezes, né, a gente coloca numa caixinha, fulano é autodidata, mas a real é que sozinho, música, por exemplo, só Hermeto Pascoal, que aprendeu batucando nos bagulho. No Rio, lá no Rio, porque, mano, eu aprendi sozinho. Sim, eu baixei um monte de tutorial, um monte de videoaula na internet e aí aprendi sozinho. Mano, de graça pra você. Mas você aprendeu com alguém, né? Agora, a gente tem que ver também que algumas vezes os melhores caminhos para aprender é isso, um bate-papo. Cara, posso tomar um café com você? Vamos bater um papo sobre isso? Tô com dificuldade nessa área. Você me ajuda? Em vendas, cara, lá na empresa a gente fez isso bastante no último mês. A gente chamou uns caras que são autoridades mesmo em vendas para startup e tal. E falou, mano, tá aqui, ó, meu funil de vendas, tá aqui meus números do último trimestre, critica aí. Aí, os caras vieram assim, sensacional, aprendi pra caramba. Mais do que um curso, sabe? E foi, e o cara ainda ficou grato, assim, falou, nossa, cara, muito legal, eu gosto demais de fazer isso, conta comigo. Então, às vezes, uma conversa como essa ensina muito mais do que um curso. Agora, nós não somos contra os cursos também, né? Você pode... eu acho que muitas vezes, como você estava falando, que entra o lance do orgulho, muitas vezes o caminho mais rápido para aprender é pagar mesmo. Paga e faz o curso e já era. Alguma coisa que um curso não ensina, paga alguém que já fez pra te prestar consultoria. Exato. Sei lá. Paga um almoço pra pessoa. Né?
O almoço? Será que vale? Paga o almoço pra você fazer uma mix pra mim. Não nisso, mas por exemplo... Ah, não, sim. Pra bater um papo mesmo. Tipo, por exemplo, Gabi, eu sou técnico de estúdio e você usa um tipo de microfonação que eu não conheço ninguém mais que faz isso. Cara, vamos almoçar comigo? Posso te pagar o almoço? E vamos aproveitar aqui pra fazer dar um conselho, né? Só vai pagar o almoço pro cara te aconselhar, pro cara te explicar alguma coisa, quando você tem pra dar também. É verdade. Não chega assim, tô começando a minha startup aqui, Steve Jobs, deixa eu te pagar um almoço. Steve Jobs. Pagar um almoço? Não, cara. Mas se você chamar alguém, por exemplo... Quer ser um amigo, inclusive. Isso, quer ser um amigo ou então que é um profissional no mesmo nível. Cara, que legal você usar a profissão do Gabriel aqui. Eu trabalho no estúdio tal, você trabalha no estúdio tal, tem experiência com tais microfones, você com tais equipamentos aí, sei lá, inventando aqui coisas que eu não sei. Vamos trocar uma ideia, vamos trocar figurinha. Porque aí é uma troca, né? Mas agora se você não tá nesse nível de falar de igual para igual com a pessoa, paga uma consultoria, Exato. Paga um almoço pro cara. Então, uma coisa que eu gostei também é o fato da Virgínia perceber nela uma vocação para preparar outras pessoas, não simplesmente para ela ser o centro do negócio. Cara, tem tanta gente frustrada no mundo aí porque tá tentando ser o que não é. Cara, nem todo mundo Deus chamou pra ficar... Tem gente que Deus chamou pra ficar do lado de cada câmera e tem gente que Deus chamou pra ficar do lado de lá da câmera e ambos vão estar plenamente realizados e satisfeitos. Quando eu concluí o REMA, que é o centro de treinamento lá da igreja... Isso, pensei que era uma técnica Jequiti. Acabou de perder 100 alunos com essa vinheta. É igual o Jequiti, pô. E eu lembro que um cara falou assim, eu quase voltei pra casa pra não ter que falar diante de vocês, porque na última aula tem que ministrar, né? E ele falou, porque, cara, eu não gosto, eu não quero isso. Agora, eu choro de emoção quando eu coloco água pro pastor e levo. Cara, olha que louco. O cara tem um prazer tão grande em servir que ele fica emocionado em poder contribuir, em poder servir. Cara, Deus chamou algumas pessoas para isso, assim como Deus chamou algumas pessoas para o púlpito. Deus chamou de fato, e eu acho que isso é um ponto bom para a gente entrar, Deus chamou algumas pessoas para empreender no seu próprio CNPJ e outras para empreender no CNPJ de um terceiro, né? E ser um sucesso e fazer com que empresas se tornem um sucesso, né? Exatamente. Se a gente olha o nosso primeiro entrevistado, o Beto, cara, ele poxa, já investiu em algumas coisas, mas ele sempre foi um executivo que tinha um chefe e tinha alguém para prestar conta. A gente vai entrevistar daqui a um tempo o CEO da Bridgestone do Chile. E o cara é um executivo. Vai me dizer que o cara não tá empreendendo. Vai me dizer que o cara não tá fazendo a vontade de Deus lá. Só que ele não tá empreendendo no CNPJ dele, né? E eu acho que vale, talvez, uma dica aí que a conversa da Virgínia deixou claro identifica o seu lugar no corpo, cara, porque nem todo mundo é mão, nem todo mundo é olho, e você precisa se achar. Não tem o desejo desenfreado de ser inovador, de ser o nome lá no alto do organograma da empresa, né? Uhum. Cara, procura aquilo que, de certa forma, te faz feliz, daquilo que você percebe uma vocação e você tem paixão, e muitas vezes isso que você percebe sua vocação, que você tem paixão, não tem nada a ver com ser presidente de uma empresa. Por muito tempo eu gostei muito de trabalhar com TI, de pegar equipamento novo na caixa e abrir, estudar como ele funciona, e isso nunca me levaria a ser presidente de uma empresa, porque, cara, é algo técnico, mas eu gostava muito de fazer aquilo. E é curioso que se você colocar esse equipamento na mão do dono da empresa, ele vai lá... Ele não vai falar, liga pro Ícaro, eu acho que ele deve saber resolver isso aqui. E você falando da Virgínia, né, esse negócio de treinar pessoas, sempre que eu vejo falar em Michael Phelps, o nadador lá, né, falar sobre ele, não, que ele
treinava todo dia à noite, ele repassava a piscina em casa, tal, e não sei o quê. Mas aí eu fico pensando no técnico dele. Porque ele pegou um menino hiperativo e ele soube qual botão apertar. Na verdade, ele foi a grande estrela do negócio. Verdade. O Michael Phelps é a Capela Sistina e o maluco é o Michelangelo, Exatamente. Né? Eu espero que tenha sido o Michelangelo mesmo que pintou aquilo. Eu acho que é Michelangelo. Acho que é Michelangelo mesmo. Porque ia ser bem legal, né? Pagar de intelectual assim, mas foi o cara errado. É o Michelangelo. Se não for ele, é o Donatello ou o Rafael. O Rafael ou Aquele brasileiro que pinta quadros. Como é que é o nome tortos. do rato lá do Tartaruga o Mestre Splinter. Ou o Mestre Splinter. Com certeza foi o Mestre Splinter. Mas, cara, é bem legal esse ponto que você tocou, porque, de fato, algumas pessoas vão ser chamadas para isso, né? Tem a história que todo mundo conta e sei lá se é verdade, mas da conversão do Billy Graham, que foi um baita evento, o cara fez um evento gigante e só se converteu um moleque lá. Mas, cara, esse moleque era o Billy Graham. Eu acho que esse cara vai ter algum galardão aí lá no céu. E mesmo que essa história não seja verdadeira, mas se converteram 3 mil pessoas. 3 mil para 3.001 não é nada, não. Um dos 3 mil. E o 3.001 pode ser um Billy Graham, pode ser simplesmente um cara que vai ser referência na cidade dele e mudar a vida de pessoas, né? Exato. E cara, isso é muito louco, né? Da gente dimensionar o impacto das nossas ações na vida de outras pessoas, né? É por isso que é importante a gente conhecer o nosso lugar no corpo, porque quando você conhece o seu lugar no corpo, você vai deixar de pleitear estar no cargo de outra pessoa. Por exemplo, eu adoro música, gosto muito de música, mas, mano, não funciona pra mim. Não funciona. Eu tenho que ficar lá ouvindo o povo cantar, o povo tocar, e é da hora, e esse é o meu papel. Agora, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu pregando, eu nem era pastor ainda, nem nada, eu pregando num acampamento de adolescentes, e aí, beleza, eu preguei, uma menina de 12 anos aceitou Jesus, cara. E depois que eu preguei e tal, a galera tava fazendo louvor, e a menina, assim, tipo, tentando acertar a palma e tentando acertar a letra com o povo cantando. Cara, e Deus começou a ministrar no meu coração. Já pensou? Se Jesus não voltar, essa menina vai crescer na igreja, vai se casar com um homem de Deus, vai formar uma família, ela vai ser a vovó que vai levar os netos pra escola dominical. E olha o impacto, cara, uma ministração e um acampamento, tá ligado? E eu acho que esse é o mesmo sentimento que o cara tinha lá levando água pro pastor, né? É por isso que a gente precisa se encontrar mesmo e parar de desejar estar nos sapatos de outros. E é aquela célebre frase que muitas pessoas usam, né? Que diz que se Deus te chamou para ser um diácono, não se rebaixe a ser um pastor, né? Verdade. Não é uma questão de fazer o que o mundo acha que dá mais status, ou até o que dê mesmo mais status, mas de fazer o que Deus te chamou para fazer, né? É por isso que você vai ser cobrado. Né? Verdade. E se a gente pensar nisso, pensando no empreendedorismo, cara, se Deus te chamou para ser um homem de negócios, vai lá, faça o seu melhor, faça o que tem que ser feito. Se Deus te chamou para montar uma empresa, ou se é o que tem no seu coração, porque muitas pessoas ficam frustradas porque falam, cara, eu não ouvi Deus falando comigo, monte uma empresa. Não, eu não vi essa parada, mas tem um desejo aqui dentro de mim que eu quero montar. Cara, muitas vezes isso é Deus te direcionando. Verdade, esse concordo. desejo é Deus te apontando para isso. Vá lá, seja excelente e não se condene porque você não pode passar tanto tempo dentro da igreja de domingo a domingo, porque o seu chamado, o desempenho do seu ministério é em outro lugar. Verdade. Se todo mundo ficar a semana inteira na igreja, ninguém é alcançado na porra. Verdade. Exatamente. Boa, muito bom. Oi, cara, você não tem nenhum encerramento hoje aí na manga pra gente? Caramba, deixa eu bolar um aqui em 5 minutos, ó. Tá. O que a gente... resumindo, né? O que a gente conversou, o que a gente teve de ideias de insights do episódio da Virgínia, né? A gente aprendeu que a gente tem que entender como se comunicar com as pessoas, né? Como falar a linguagem do nosso público, seja esse público na igreja ou nas nossas empresas, na nossa equipe. A gente aprendeu que a gente não precisa de deixar a faculdade de lado, mas também ela não define quem a gente é no futuro, né? E a gente aprendeu também que a gente não deve se guiar
por posições assim que parecem, eu vou ser o super cara. Tem sempre, todo o Michael Phelps tem um técnico que fez ele brilhar, né? A gente podia dar um nome, né, pra esse técnico fictício. Eu podia... João. João Braçada. Claudinho, pode ser Claudinho. Eu gosto de Claudinho com R, assim. Claudinho Braçada, né? Claudinho na do Krau. Claudinho Krau. Claudinho. Por que ele é tão famoso? Ele inventou na do Krau. Você ouviu Empreendendo no Reino.